paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede a todo o entendimento. Pela misericórdia de Deus e da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas Deus, o seu Pai, ressuscitou Jesus e deu a ele um nome que está acima de todo nome, e que nesse nome todos os joelhos se dobrarão e irão confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos aqui mais um sábado com o presbítero Joséildo, com a irmã Isildinha Lopes e com o nosso irmão Erasmo Miguel, cantor, compositor, para o louvor e a glória da pessoa bendita de Jesus Cristo. Presbítero Joséildo, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus, para o irmão Antônio Soares, presbítero, e a irmã Isildinha, nosso amado Erasmo Miguel, e a todos os ouvintes da 104.1, né, onde nós, esta manhã, estamos agradecidos a Deus em primeiro lugar, né? É verdade. E estamos reunidos aqui Amém. Em prol do seu louvor, da sua palavra, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmã Isildinha, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma alegria, né, estarmos aqui reunidos em um nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A paz. Amém. Então, saudamos a todos os nossos amados ouvintes, com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, ao presbítero Antônio Soares, ao presbítero Joséildo, ao nosso controlista aí na técnica de som, Erasmo Miguel, e a todos os nossos amados ouvintes. Saudamos com essa paz gloriosa, essa paz que é plantada dentro de nós quando invocamos o Senhor Jesus Cristo. O pacote é completo. É reconciliação, é vivificação, é ressurreição, é tudo, tudo. E depois desse, endossando todo esse pacote, aí o apóstolo Pedro diz assim, mas segundo Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, habitaremos em um novo céu e uma nova terra. Oh, glória, isso é maravilhoso, isso é que nos dá alegria de transmitir esta palavra maravilhosa, que a nossa esperança não consiste nessa terra, mas sim em uma pátria celeste, onde habita a justiça. Ô, Isildinha e Joséildo, eu fico abismado quando alguém prega um evangelho com promessas presentes, né? Terrenas. Que o próprio Paulo, né, Joséildo, disse, se pregássemos a Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis homens do universo. Os mais miseráveis de todos os homens. Porque bom do evangelho É a esperança, né? a esperança futura. A esperança é aquilo que se aguarda, né? É isso, né? E Filipenses 3,20 diz que é um dos versículos também que é belíssimo. Que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo abatido, cheio de enfermidade, cheio de perturbação, em um corpo semelhante ao de Cristo. Ó, é muita bênção mesmo. Então, essa paz maravilhosa, né? E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Zildinha, eu aprendi com o Erasmo Miguel, viu, Erasmo? Aprendi com você. Suzana passou um áudio que está ouvindo. Eu só estou mandando abraço para quem está ouvindo o programa. Amém. Amém. Então, Suzana, Valmir, o nosso abraço fraterno em nome do Senhor Jesus Cristo, e é um prazer contar com a sua maravilhosa audiência. Temos como de carteirinha Ivanildo Temos também o irmão Ivanildo ali em Palmares. Temos a nossa irmã Edita, a pioneira, Sônia, Claudete, o Indianópolis, Sônia no Panorama, o nosso irmão Fernando, né? lá em Goiânia, Goiás, e a nossa querida irmã Bernadette, em Brasília. Pronto, isso é maravilhoso. Isso nos alegra, né? Contar com a sua preciosa audiência. O assunto de hoje vamos falar sobre os três povos, e dentro dos três povos vamos encontrar um enxerto. Aí preste bem atenção nesse enxerto, que você vai descobrir que é esse povo que está enxertado na oliveira. A maior alegria que o homem pode ter
em sua vida é pregar, anunciar, mostrar um futuro feliz. Exatamente. Quer dizer, os homens terrenos, eles fazem as suas promessas, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas existe um livro aqui na mesa chamado Bíblia Sagrada, essa coleção de livros, que a palavra de Deus ela é viva E eficaz, e é mais penetrante, do que. espada alguma de dois gumes. Ela penetra onde? Na alma, no espírito, nas juntas e medulas. E é apta para quê? Para discernir as intenções, Pensamentos pensamentos do coração. e Eita. intenções do coração. Essa é que é a palavra. Essa é a palavra de Porque essa palavra, infelizmente, a religião, ela pegou as coisas espirituais e materializou. E começou a dar esperança ao povo. Não, a esperança aqui é eterna. Aquilo que você faz aqui, você vai para um tribunal, ou um tribunal de contas, chamado forense, ou um tribunal de prêmios, né? Para receber galardões. E eu e Zildinha, e José Hildo, pegamos um tema aqui bom, onde um salmista, não diz o nome do salmista, não encontrei, o 102. Eu 102. O salmista aí, ele olha para a vida dele e mostra que veio o cansaço. Ele diz que os ossos deles queimavam feito brasa dentro dele, olha. E também ele fala a situação dele. Dele. Ele relata aqui a situação dele. Ele diz que a pele estava ligada nos ossos. Luiz Ossos. Ele estava muito mal. Que sofrimento, né? Que sofrimento, estava muito magro. O que eu acho interessante do salmista é que ele sempre foi fiel, assim, né, nas suas atitudes. Ele não é uma pessoa que escondia, né? E por isso que ele tem um trato, me relacionando a Davi, por exemplo, né? Um trato com Deus especial, né? Especial. Ele era sincero. Orar, a gente às vezes as pessoas, tem até uma música, um louvor que diz, eu oro feito o rei Davi, tomara que fosse. É verdade. Orar semelhantemente o rei Davi, né? Tem aquela fidelidade. E José Hildo, Zilda e Erasmo, uma coisa que nos chama a atenção, que tem salmos, que dentro do salmo existe um decreto. O que é um decreto? É uma lei. Um decreto é uma determinação. Determinação. Está decretado. Está decretado. Salmo 2,7. Ele diz, o meu decreto, né? O Senhor, quando gera o seu filho. Quando, por meio de um decreto. Por meio de um decreto. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aqui no Salmo, presbítero José de Manzildinha, o salmista, depois que mostra a vida dele, o cansaço dele, aí vem por decreto a voz do Eterno e diz a ele que Deus levantaria uma nação, um povo. Não é isso, Manzildinha? Ele levantaria uma nação e essa nação passaria a louvar ao Senhor E eternamente. eternamente. José Hildo, que coisa boa Né? E que privilégio é esse de fazer parte dessa nação, dessa né? nação. Essa nação que o Senhor olhou por nós, porque a gente, como nós viemos comentando, né, a respeito do assunto que nós vamos tratar, né? E nós estávamos totalmente fora, né? Fora desse assunto, fora desse tratado, né? Totalmente fora. Aí o Senhor chega, vai buscar e traz em ciúme com aquela nação a qual ele tinha prometido os seus decretos, suas leis, né? E ele nos traz de lá. E louvado seja o nome do Senhor, porque sem merecermos, ele foi nos buscar, Rapaz, né? Zilda, Trouxe para perto. o salmista, ele fazia parte, no mínimo, dos profetas de Israel, né? O primeiro era Davi, mas parece Zilda Leudo disse, não, Tony, não é Davi. Tem muito, eu acho muito parecido, né, com o Salmo de Davi. O Salmo que ele Quer dizer, entrega todo. depois que esse salmista, ele mostra o corpo se acabando, Devia estar bem velhinho já. bem né? velhinho, É. aí vem um sussurrar da voz do Eterno ao profeta, e diz ao profeta, olhe, eu enxertarei
dentro de um corpo, de uma chamada oliveira, um povo imortal. Um povo imortal. Meu Deus, que coisa, Que né? coisa. Onde nós comentávamos ali fora, né, que o espírito, ele é eterno para quem é eterno. Para quem é eterno. Quem se tornou eterno. Quem se tornou eterno. É como o irmão fala, né, que nós éramos almas viventes, Dizentes. mas o espírito foi vivificado. Aleluia. Espírito vivificante. Né, no momento que nós invocamos ao nome do Senhor Jesus Cristo, que nascemos de novo, a partir daí nós temos eternidade. Nosso espírito passou a ter vida eterna, né? E nós vemos aí que os espíritos que não invocaram, que não chegaram vão participar de uma segunda morte e não serão eternos. Irmã Zildinha, o assunto está baseado nesse enxerto. Exatamente, nesse enxerto, que desse enxerto surgiu a igreja. O cumprimento da profecia De Joel, do Salmo 102. Salmo 102, 102, Jeremias também. Jeremias. De Jeremias, o 69 também. Ele é riquíssimo, quando mostra Davi prefigurando o Messias. O sofrimento, a dor, o povo. Então, o que nós vamos meditar e frisar bem é o que foi enxertado na oliveira. Não é isso, presbítero? Muito bem. Como diz Romanos. Porque o Salmo 102, ele mostra aqui o que existe uma nação, como você acabou de falar, existe uma nação, um povo que passaria a louvar o Senhor. Irmã Zildinha e José Hildo, nós estávamos até conversando, a vinda para aqui, que nós gostamos de falar aqui textos enriquecidos com o contexto. Porque se você tem um texto, porém o contexto não passou para a nova aliança, amém. Não é? Amém, porque não passou. Porque a palavra de Deus tem o dedo de Deus. A Bíblia Sagrada, cujo autor está vivo, foi os apóstolos e os profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Aí Verdade. não foi escrito ao léu, não, aí, no bambo, não, como diz a história. Mas aí nós temos um texto que levantamos aqui no Salmo 102, o Eterno dizendo ao profeta que haveria uma nação imortal Que louvaria ao Senhor. que louvaria ao Senhor. Já Hoje- pensou? Cuja nação no dia de Pentecostes nasceu. Nasceu. Exatamente. Cildinha, você tem um texto aí, que eu vi você citar, de 1 Coríntios 10, 32. 10:32, que dos dois povos, judeu e gentil, formou a igreja, coluna e firmeza da verdade. José Hildo, judeu e gentil. Deu trabalho para juntar, mas juntou. Foi. Quando os primeiros que eram gentios, né, foi o início da população da terra, né, foi tirado de um povo, dentro desse povo, um homem que se chama Abrão, e ali formou o povo judeu, hebreus, mais adiante Israel, judeu, né, e desses dois povos, gentios e judeus, aí nasce outro povo, um povo que vai permanecer por toda a eternidade. E que esse povo louvaria ao Senhor. Né? Aí ele diz assim, 10:32, como você frisou aí. Portai-vos de modo que não deis escândalo, veja, aí os três povos, nem aos judeus, Quem são os judeus? a nação de Israel. O que é judeu não é gentil. Então, quem não é gentil é judeu. Muito bem. Então, nem a igreja, olha, não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, que representam o gentil, o mundo gentil, e nem a igreja de Deus. Olha aí, que é desses dois povos formou a igreja, coluna, a nação, cujo Salmo 102, o 69, que louvaria ao Senhor. Essa nação futurística. É uma nação futurista. Nação santa, povo eleito, povo adquirido, né? Exatamente. Sacerdócio real, O qual houve o início embaixadores do céu. É muita coisa, né? É muito tipo. No dia de Pentecostes.
Agora, para ter acesso a esse enxerto, Muito bem. é necessário algo. Que nada vem ao léu, não. As coisas certas, ela vem com fundamentos. É o que eu falei, ela vem com seus textos, os seus contextos, porque esse novo povo, essa nova nação, ela veio, José, do povo gentil, com outro evangelho. Os gentios serão julgados segundo o evangelho que Paulo pregou. Ele escrevendo lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2, diz que nós iremos ao tribunal de Cristo para sermos avaliados para galardões por meio do evangelho da graça. Nós não pregamos evangelho de perseverança, porque ninguém perseverou, a não ser Jesus Cristo. É como diz a palavra, né? Nós estamos só falando aqui das preliminares do povo judeu, do mundo gentil. E aí, para se tornar a igreja, foi necessário o quê? O enxerto. Porque quando fomos enxertados na oliveira, aí é outra história. Aquele que não era povo passou a ser povo de Deus. É isso, parece? Joséildo, O que não, os profetas, né, indicavam que nasceria um povo, Exatamente. Deus tiraria um povo que não era povo, vê para aí, Exato. né? Um povo que não era povo e traria para ciúme do povo. E ele estava se referindo a os gentios, né? Que pela fé, porque não poderia ser diferente, não só os gentios como os judeus, pela fé entraria nesse povo que se chama o corpo de Cristo, que é a igreja. Que é a igreja. Então, houve o enxerto desses dois povos. Israel é tido como a oliveira, né? A oliveira boa, mas seus ramos foram quebrados para que desse vez entrada a esse povo. E esse texto que a gente puxou, já que está se tratando de Romanos capítulo 11, onde Paulo vem descrevendo, né, se antes o povo que tinha jactância e pela sua soberba não alcançaram, né, a graça milagrosa, a graça misericordiosa do Senhor, aonde Deus encerrou todos debaixo de um só patamar, o patamar de desobediência, Todos pecaram. né, para usar a sua misericórdia também para com todos, mas pela sua jactância, pelo seu orgulho, eles não receberam. E está lá tido em João que ele veio para os seus, e mas os seus não receberam. Mas, Né? A todos quantos o receberem, aí Deus o poder de se tornarem agora povo, de se tornar filho. a né? saber, os que creem no seu, Então é pela fé, tanto para um povo como para outro. Aí alcança, né, essa graça misericordiosa e se torna povo de Deus. Então, Como Joséildo lá certa vez despertou aqui no programa, porque geralmente quase 99% do povo pensa que Abraão era judeu. não, Abraão fazia parte dos gentios. Gentios. Era das gentes, porque o mundo não iniciou como judeu. Da promessa de Abraão para o Sinai tem 430 anos. O Senhor reúne o Estado de Israel, o povo de Israel, leva ao Monte Sinai. Rapaz, quem estava presente nesse monte, José, era o próprio Deus. No cume do monte. Quer dizer, agora o Eterno vai determinar uma lei individual para um país, Israel, não migrou para outras nações, e os gentios ficaram fora. Em Salmo 147, eu sempre São 147. versículo 19, 20, que diz que a sua palavra e seus estatutos deu a Israel. não deu nem a outra. seus Outra preceitos a nação. Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Quer dizer, no caso, quem não era judeu, era gentio, estava fora. Estava fora. Foi por isso que a promessa do Eterno, no Salmo 102 aí, e em vários cantos, que Deus levantaria uma nação que agregava tanto judeu como gentio. Mas,
o alto orgulho do povo judeu, É alta. por o Eterno ter se apresentado a eles no Monte Sinai, os 40 anos no deserto, no Templo de Salomão, mas a promessa era que nós, como gentios, como zambuzeiros, Zambuzeiros, que quer dizer oliveira, mas oliveira brava, oliveira que não prestava, que não servia para nada, né? Que quando Deus trata, lá em Jeremias, Deus trata Israel como uma oliveira, porque eles, puxando a oliveira como que dá frutos belos, frutos gostosos, maravilhosos, né? E é riquíssimo. Riquíssimo, né? em tudo, né? Em energia. Tudo, é. Oliveira. E nós éramos o quê? Oliveira sem frutos, é oliveira brava, né? Aí como foi quebrado o ramo lá na oliveira boa, nós, pela fé, fomos enxertados nessa oliveira boa. E aonde foi quebrado os ramos, Nós somos nós enxertados, enxertados. né? É por isso que há um ciúme muito grande. É verdade, é. É um ciúme, é demais. E como a gente vinha falando a respeito, né? Porque os gentios que se convertiam, que foram enxertados na oliveira, estavam menosprezando a boa oliveira. Aí Paulo repreende. Né? Esse assunto de Romanos 11 é uma repreensão de Paulo aos gentios convertidos, os gentios que foram enxertados na oliveira boa. Aí diz assim, o futuro de Israel, aqui mostra Paulo falando aos romanos, e a igreja, né? Ele diz, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? É uma de pergunta. maneira nenhuma. Aí, de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Isso aqui é Paulo. Ele fala que é israelita. E ele diz mais assim, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja, Uma aí, prova viva. uma prova viva. Paulo, com duas nacionalidades, né? Isso. Duas nacionalidades. Ele, como judeu, aí, ele diz, olha, Judeu. Deus não rejeitou o seu povo. Eu Se- criei. Se não teria Né? sido rejeitado, né? Rejeitado. A fé foi que resolveu esse problema aí. É. Continua a leitura, Gilda. Deus, olha, eu estou lendo Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, isso é Elias que diz, que fala. Olha aí o que Elias diz. Esse diálogo aí é Elias com o Eterno. É Elias com Deus. Aí ele diz assim, Senhor, isso é Elias, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam também a minha morte. E buscam também a minha alma, quer dizer, a morte de Elias. Mas todos sabem a história de Elias, que Elias fugiu, e foi também o único que não adorou aos profetas de Baal. Então, Elias fugiu por conta da perseguição e se escondeu em uma caverna. Mas Deus fala com ele na caverna. Não sei, Gilda, se eu terei o amém de vocês. Elias, houve uma auto-jactância também de Elias. Ele estava se gloriando porque ele pensava só ele. Mas na frente Mas o na Senhor frente diz, ele olha, diz assim, veja. não só tu não, viu? Mas que ele diz a resposta divina. Deus respondeu a Elias, reservei para mim 7.000 varões. Olha, não foi tu só, Elias, que se dobrasse, não. Tinha 7.000 varões também diante do Todo-Poderoso. Olha aí, que né? não dobrarão. Olha, o Senhor respondeu a Elias, eu separei, reservei para mim 7.000 varões que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Quer dizer, Elias, ele houve um pouco de exaltação, porque ele disse, só eu, Senhor, que escapei. Ele achou que era só ele. Só Né? Só ele, que escapei e eles querem me matar. Porque acabaram os profetas, mataram os profetas, derribaram os seus altares, fizeram tudo. Então, só eu escapei. Aí foi quando o Senhor disse, não, eu reservei. Tem mais. Eu reservei Tem mais, não é assim, não. 7.000 varões. Quando, Sildão, licença aí um texto. Quando houve aquela demora do povo de Moisés com o Eterno no Monte Sinai, e a galera lá pegaram, recorreram aos brincos, das pulseiras de ouro, e fizeram um bezerro para adorarem.
para servirem aquele bezerro. E houve uma ira do Eterno para destruir o povo mesmo. E foi Arão que pediu todos os pertences de ouro, prata, para... Mas o importante da coisa, irmã Zildinha, que quando o Senhor irou-se com o povo, Moisés olhou Intercedeu, né? Intercedeu, disse, e o teu pacto que tu fizesse com o teu povo? Diz que ele lembrou, né? Lembrou-se Como se Deus tivesse do esquecido. pacto que ele tinha feito Exatamente. com o povo. Elias aí, o Senhor lembra que tem que ter o remanescente. Isso. Olhe, o que os judeus já sofreram, o que os judeus penaram, era para não ter mais judeu, não. Não é Mas assim. a promessa está em pé. A promessa Continua em sempre pé. continua em pé. Olha aí os remanescentes. E ele fala assim, se com a queda dele o mundo se favoreceu, imagina com a plenitude, A plenitude. deles, né? Que é uma coisa... É uma coisa linda. Vai haver um tratamento de Deus com ele. Que a gente vai fazer uma forcinha para terminar com o final da leitura. O que a gente vinha cantando no carro agora. Pronto, aí. Veja mesmo. Mas, aí ele diz assim, versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto. Olha aí. Ficou um resto. Esse resto é o... É o remanescente. Isso ele falou no tempo de Paulo lá, né? E de lá até hoje, que a graça ainda está aberta. Está pra ele, aberta, né? é verdade. Enquanto a porta da graça está aberta, Isso o é remanescente verdade. está entrando, né? Depende dele. Segundo a eleição da graça. Olha aí. Aí o versículo 6, ele é bem categórico mesmo, bem sucinto, quando ele diz assim, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não era graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Você vê aí, Zilda, uma coisa interessante. Os judeus, eles queriam estabelecer a própria justiça deles. Ele queria a própria Isso é semelhante a Adão quando pecou, né? Pecou. Que pegou a folha da figueira e se colocou na sua nudez para se justificar diante de Deus, onde Deus não aceitou a sua justiça. A justificação veio pela graça. Nós encontramos, Pelo favor, né? Pelo em sacrifício. pleno século XXI, numa congregação de ex-gentios, né? Agora corpo de Cristo, Filho de Deus, irmão de Jesus, querendo estabelecer também preceitos, leis e mandamentos. Porque os judeus, eles achavam que pela justiça própria, que era a lei e assim, os mandamentos, eles iam se justificar. Mas não houve. Aí eles foram e negaram o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo veio para a nação de Israel, para os judeus. E se você ler Mateus capítulo 1, versículo 1, se você ler a linhagem de Jesus, né? A cronologia de Jesus, Humana, né? Com a via humana, né? não é? Quer dizer, Jesus judeu. Jesus judeu. Jesus, o remanescente primeiro da cabeça da nova raça, que Deus ressuscitou, Tribo de Judá, né? Da Não é? tribo de Judá. Da tribo de Judá. Quer dizer, o cabeça da primeira raça derrotada, Adão. O segundo cabeça dessa geração que o salmista profetizou por boca de Deus, que é a igreja, que é os gentios e os judeus, agregado à oliveira. Exatamente. Aí ele diz assim, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Sabemos que até o dia de hoje eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam. Que interessante como a palavra de Deus ela é atual, né? Atual. É atualíssima, né? A palavra do Senhor, ela não... Até hoje os judeus não aceitam Jesus, não creem, os que aceitam estão enxertados. Viu, Zildinha? entram, né? Eu pedi a Zildinha hoje de manhã uma pesquisa que ela fez em 1900 e não sei quanto, Foi 2002, né? 1920, mais ou menos. Não, 2020. 2020. Foi 2020. Em 2020, Faz 100 a anos só. pesquisa em 2020 havia, sabe quantos judeus cristãos? 14 milhões. 14 milhões. De onde remanesceu? De Cristo
e dos apóstolos. E dos apóstolos. Vê aí a multiplicação. Agora, que felicidade, né? Você ter, Aproximadamente. ter a faca e ter o queijo na mão, né? Vieram de uma cultura que bem profundamente, dentro das profundezas do Senhor, né? E recebe a Cristo assim, aí une o útil ao agradável. E a situação dos primeiros, dos irmãos da igreja primitiva, como era, né? A felicidade era tão grande que explodia de tanta alegria. Que deveria ser, como hoje aqui. A gente não tive. E a nossa situação que era ainda pior. Não tínhamos nada. Nada. Coisas essas, Hilda. Uma bagagem. Que quando com esse enxerto, que esse enxerto mostra que tanto um judeu como um gentil podem invocar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o cabeça dessa raça gloriosa, vitoriosa, pela ressurreição de Cristo. Ele se torna membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Olha aí. E só esses privilégios que ainda hoje o mundo leva a eles, infelizmente, de orgulhos, de posições. Não. Aqui na graça, eu tenho acesso pleno a um lugar onde o sumo sacerdote ia anualmente. Todo desconfiado. Por meio de um sacrifício de um animal irracional, substituindo o homem. Hoje não. Hoje, pelo sacerdócio de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque, um rei que se encontrou em Salém, que ninguém encontrou a genealogia dele, nós temos Cristo como sumo sacerdote de uma nova aliança. Aleluia. Pode ser feio, pode ser bonito, pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo. Ele tem esse acesso. Só precisa crer. Pelo sangue, pelo véu. Aí hoje ele, quando invocamos o Senhor Jesus Cristo, é claro que esse povo que invoca o Senhor Jesus Cristo passa a fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Do corpo de Cristo. Que é a igreja. Então, hoje ele é enxertado dentro do corpo de Cristo. Que é a igreja, coluna e firmeza da verdade. Continue, Olha, ele diz, como está escrito, o profundo sono, os ouvidos, os olhos, e Davi diz, tome-se-lhes a sua mesa, enlace e uma armadilha e tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as coisas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação aos gentios. Olha aí. Para os incitar à emulação, o ciúme. Quer dizer aqui, a emulação aqui é o ciúme que o judeu começou a ter do gentio. Licença, Zilda. José está aproveitando. Veja, você teve uma experiência lá em Israel. Você sabe o que é que os cicerones dizem, né? Eles apresentam Cristo como o Messias de Israel. Não, como um profeta. Um profeta, como outro. Um homem de bem. Quer dizer, olha, hoje, em pleno século XXI, conceituado e tal, mas... mais como um Messias. Assim, você vê que no tempo que o Senhor Jesus andava com os discípulos, ele fez essa pergunta a eles lá. Quem diz por aí que eu sou, né? Eu sou, muito bem. E muitos disseram, chegaram a dizer que ele era o profeta, se baseando naquele profeta que Moisés falou. Disse, até o nome deles. Moisés disse, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouça. Aí, você é o profeta. Outros diziam, tu és o Messias, tu és Elias e tal. Né? Se você pegasse uma Bíblia, a nossa, que dentro da nossa Bíblia, a biblioteca, existem 2 testamentos. Para os judeus, o Novo Testamento não funciona. O ciúme. O ciúme, justamente ele fala aqui, no que eles rejeitaram, né? Nos que os gentios o evangelho abraçaram o Senhor Jesus Cristo, aí houve um ciúme, uma alta jactância deles. Aí veja, aí os gentios se exaltam. Os ambuzeiros, os ambuzeiros, quando a gente já está na Oliveira, pode. Existe um perigo hoje, né, de você querer, que muitas vezes hoje a gente vê pessoas se
se exaltando e menosprezando, né, a outra parte. Qualquer outras partes, não só os judeus, mas as outras, até os gentios também, né, porque não devemos fazer isso de maneira nenhuma. E Paulo aqui fala que não deve fazer isso. Se Paulo estivesse por aqui hoje, estava com um chicote na mão. Que não deve ficar achando, provocando o judeu. Porque aqui os gentios provocaram. Aqui na leitura você vai ver eles provocando. Porque abraçaram Jesus, os judeus não quiseram, aí eles ficaram. Então houve esse ciúme. Ficaram da mesma forma que ele, né? Querendo enlatar, querendo... Inverteram o quadro. Inverteu as partes, né? Então, digo porventura, tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas pela queda veio a salvação aos gentios, que é os amogêneos, para os ensinar a emulação, que é o ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Imagina, né? Olha, falou o presbítero José no início. Aí disse: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei ao meu ministério. Isso é Paulo. Ele disse, então, quando eu sou não vou ficar calado, né? Ficar, Interessante que Paulo, como ele disse, sou judeu e hoje faço parte do povo, né? E hoje eu sou apóstolo do gentil, quer dizer, sou gentios. O professor de vocês. Eu não posso ficar calado a respeito disso. Tem um hino que fala que Paulo é o grande arquiteto do cristianismo. Se não me falha a memória, parece que é Nelson Neto. Nós temos 13, Nelson Neto que canta. 13 cartas, né, escritas por Paulo, né, e assim, doutrinando, ensinando, dizendo como devemos fazer, como devemos andar, quem somos. Bom, aí ele diz assim, eu vou ler o 15, vou adiantar um pouco. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Pronto. 18. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta todos, que sustenta a ti. É tanto judeu... Que essas raízes são os fundamentos tanto da promessa envolvida com a lei e com os profetas. Nós estamos aqui sentados com fundamentos. Exatamente. Não com fundamento de pai de igreja, que o pai da igreja é Jesus. Os apóstolos são os pais da igreja. Não com fundamento doutrinário, com a bandeira. Não. Nós estamos aqui dentro de um fundamento bíblico. Nós éramos gentios, desfavorecidos, zambuzeiros, mas pela infinita misericórdia de Deus, ele simbolicamente, ele enxertou na oliveira, tanto o judeu como o gentil, hoje tem o mesmo acesso como qualquer uma pessoa pode ter. O mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse é o fundamento, né? Quando aquele texto que a gente citou ainda agora, né, que quem diz por aí é quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, é em cima desse fundamento que tu vai erguer a minha igreja, meu povo, né, onde as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. A nova raça, o novo povo. E hoje nós somos enxertados dentro do corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo, membros desse corpo. Quer dizer, se você quiser ver a igreja espiritual, a igreja padrão, Efésios 4, não é? Ali tá o padrão de uma igreja universal. Não é que nós sejamos contra a própria igreja de maneira nenhuma, nós somos a favor. Você entrou por dentro de uma placa de uma igreja, né? Eu entrei, sou feliz com os irmãos, alegres com os irmãos, com as igrejas. Nós queremos mostrar para acabar com esse ranço, com essa besteira. Todos aqueles que invocam a Cristo estão ligados ao corpo de Cristo. Ao corpo de Cristo. Não é todo aquele que faz parte de alguma delas, outros não, né? Que é bom fazer parte. Existe essa dissensão. Você, não, eu sou daqui, eu sou, e tu não é, porque tu não é.
Porque é bom, né, José, eu dizia, fazer parte. É. Agora, com sabedoria. É o que Paulo diz, olha, quando eu louvo, Paulo disse, Com entendimento. quando eu louvo com sabedoria, com entendimento. Às vezes a gente vê gente louvando, e para que aquilo? E quando vai olhar, o louvor não é nem um louvor, é uma música. É uma música. Uma música com uma letra lá diferente, que talvez não está louvando ao Senhor, muito pelo contrário. Quer dizer, nós, que éramos gentios, zambuzeiro, Exatamente. oliveira brava, sem nenhum valor. Não dava nada. Nada. Nós éramos feitos javali, alguma coisa, não valia nada. Agora, o enxerto, veja, você tem uma laranja comum, mais o quê? Um limão, Uma lima. Uma lima. Uma laranja lima. Aí você pega do ramo, de um ramo e do outro, enxerta, faz o enxerto, que eles fazem até, eu estive vendo como é o enxerto, uma coisa bem feita, eles mobilizam, Eles tiram a placa. Que é uma pele, que é algo que existe dentro do ramo. Enxerta na outra que planta. eles chamam de cavalo, né? E amarra. Amarra, Para que não penetre bactérias, vírus, bem certinho. Aí realmente o enxerto foi um pé de laranja, comum, mas ali uma lima, aí quando a planta cresce e começa a dar fruto, você não vai chupar uma laranja, nem um limão, nem uma lima, você vai chupar uma laranja lima, pelo enxerto veio o sacrifício de um homem, de um homem. carne, sangue, né? E a natureza de Deus. Aí quando pelo sacrifício dele, agora nós recebemos as duas naturezas. Nós já tínhamos a natural do homem, mas recebemos a espiritual. A espiritual de Cristo. Aí pronto. Aí formou o enxerto e hoje nós somos a nação santa. O povo escolhido de Deus. Sacerdócio real. Né? Parece que é 1 Pedro 2:9. Para que se cumprisse aquilo que nós demos início. No Salmo 102, 15, 16 e 17. Aí, povo o foi lascado. nosso assunto foi mostrando. Mostramos até agora a nossa situação. Éramos gentios, zambuzeiros e fomos enxertados na oliveira. Hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, para Israel haverá uma oportunidade? Sim. Sim. Quer dizer, eu estava vendo uma entrevista muito boa, gostei muito. Essa semana em um rádio aí, que a pessoa desconhecia, às vezes desconhece, os direitos de Israel e mistura com a igreja. Aí não dá certo. Não dá certo. Aí não é o enxerto. Não. Aí é o desconcerto, Aí né? ele diz assim, Deixa eu concluir. diga. Que nós sabemos que o Monte das Oliveiras será um monte em que o Senhor Jesus vai descer. Não arrebatamento, aqui não tem nada de arrebatamento. É a Mateus vinda. 24 é a vinda para o julgamento das nações. Esse julgamento das nações, os anjos, onde tiver um judeu, vai vir para o Monte das Oliveiras, para o julgamento das nações, para a entrada do reino milenar. Qual é a chance aí? O do presbítero, povo judeu? nesse texto aí, ele diz que uns ficarão e outros serão levados. Aí o privilégio aí não é mais para quem foi levado, Não, é muito bem. é para os que ficam. Porque muita gente quer confundir isso aí como o arrebatamento da Não, igreja. não é Não, no arrebatamento arrebatamento da igreja, o privilégio é de quem vai. É verdade. Quem fica, sofre. É. E aí é o contrário, né? Isso aí vai se dar depois de 7 anos na vinda do Senhor, na volta do Senhor Jesus. Isso aí vai se dar. É. Aonde, será julgado na nação? aonde quem virá julgar, quem virá com o Senhor é justamente a igreja que foi levada. Exatamente. Virá com ele. Ela não vai estar aqui esperando, ela virá com ele. É dessa forma que eu acredito. Não tem. Há quem creia de outra E maneira, quem foi mas. para Israel conheceu até onde vai ser. Se não me falha a memória, é o Monte de Sidrom. O vale do Cedron, Vale do o Vale do Cedron. Cedron, que é a travessia. Ele sai do Monte das Oliveiras para entrar na porta. Pronto. Na porta se eu não me engano, dos Leões. É ali onde as nações se reunirão para o julgamento. Os judeus, Deus desprezou os judeus de maneira nenhuma. Então vai surgir uma oportunidade para um judeu. Olha a oração. Olha, Pai nosso, É. que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Os judeus esperam esse reino Esse ainda. reino.
Que essa oração as igrejas usam, mas isso é uma oração judaica. Que para nós esse reino, nós já estamos nele, Já porque foi o Senhor implantado Jesus, entre quando nós. disse lá a Nicodemos, né, lá em João 3, ele diz assim, que importa-vos nascer de novo, porque se não nascer, não entra e nem vê. Nós nascemos, já entramos no reino de Deus, já estamos a ver pelos olhos da fé, vendo esse E reino. está implantado dentro de nós. Já está dentro de nós. Quando o presbítero falou, faltam poucos minutinhos, mas quando o presbítero falou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele em Atos mostra isso. Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, né, em assunto aos céus, ele diz, varões galileus, olha, varões em Atos, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que viste subir da mesma maneira, Ele vai descer. ele vai descer, ele voltará para o Monte das Oliveiras. E todo olho vai E ver. todo olho vai ver e outras coisas. Então vai se cumprir aquilo que está escrito. O julgamento Das nações é a entrada do reino milenário. Aonde para a busca da igreja, todo olho não vai ver. Vai ver. Vai sentir que saiu um povo, Um povo. que foi tirado à força. Dá para recitar o que a gente convidou? Aí então, a alegria de Paulo, aqui quando termina tudo, olha, vai ter uma oportunidade para o judeu. Então isso enche de alegria. O apóstolo Paulo, ele mostrando os gentios e mostrando Israel, o futuro. Então ele diz assim, hino de adoração. Olha aí que Paulo, cheio de alegria, cheio do Espírito de Deus, ele diz assim, qual a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis Olha, rapaz, são quão os insondável. juízos. Veja que coisa linda. São os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Uma pergunta. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Isso é um canto de Paulo, de hino de adoração, da alegria que ele sentiu. Porque vai E ter- essa manobra entre judeu e gentio, esse enxerto, foi do agrado de Deus. foi do agrado de Deus. Porque não receberia essa Lá em Isaías fala, né, Isaías 53, que agradou a Deus, né? Moê-lo. Todo o processo, moê-lo ele, porque por meio dele traria muitos, né? E foi o que aconteceu. E hoje nós estamos aqui no programa Semeia na Graça, dizendo anunciando. que éramos zambuzeiros, fomos enxertados na oliveira e estamos agora envolvidos no corpo de Cristo. Estamos insertados agora No corpo de Cristo. Arraigado, né? Arraigado. Muito bem. Aí Cristo em nós. A esperança da glória.